Olá, gringos e gringas, sejam muito bem-vindos na live de hoje. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito especial, que é o investimento em casal, o planejamento da vida financeira em casal, o que a gente pode aprender com isso, e por isso eu convidei aqui um casal que faz parte dos nossos clientes do Renda Gringa, o Felipe e a Janaína já vão entrar aqui, já vou colocar eles aqui para falar com a gente. E é muito especial poder compartilhar esse tipo de história com vocês, né? Cada pessoa tem o seu caminho, a sua trajetória que levou a fazer investimentos, você está interessado a fazer isso, mas isso mostra justamente a diversidade de caminhos que a gente pode ter e no final conseguir chegar no mesmo objetivo, seja construir o caminho para a liberdade financeira, seja construir o caminho que a gente tem para a aposentadoria, investir para os filhos, assim por diante. Então, eu começo com esse tema que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, inclusive tem um livro com esse título, né, do Ser Base, que justamente quando o casal está em fase, o casal está ali em sintonia, fica tudo mais fácil o planejamento familiar, o planejamento de investimentos. Então, é isso que a gente vai abordar aqui hoje. E deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vai entrar o Felipe e a Janaína aqui agora. Vamos lá. Opa, opa. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Prazer ter vocês aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai bater um papo aqui leve, falando justamente da trajetória de vocês investindo até agora. E vocês têm um filhinho pequeno, então se precisarem aí sair por algum motivo, fiquem à vontade. A gente tá mesmo olhando para a babá eletrônica, eu acho que... Fiquem à vontade, precisando pode trazer, pode vocês saírem. Se vocês dois precisarem sair, fica à vontade, eu fico aqui complementando o conteúdo enquanto vocês precisarem. Ela vai ter que ir. Tá bom, não tem problema não. E a gente está aqui, então, Felipe, para a gente falar justamente do caminho de vocês investindo, o que levou vocês a tomarem essa decisão até hoje, tá? Boa noite para todo mundo que tá ouvindo aí. Estão me ouvindo bem, pessoal? O pessoal falou que o áudio tá falhado. Deixa eu chegar meu microfone mais perto aqui de mim para ver se tem algum problema. Oi, Ana Paula, tudo bom? A Jane tá aí também, a Naimara também. Se tiver tudo certo com o áudio, confirma aí para mim, pessoal. A gente vai ajustando aqui. Felipe, antes da gente começar a falar de dinheiro, investimento, conta pra gente aí o que você faz da vida, onde vocês moram. Então, eu sou um engenheiro de software, já trabalho na área há aproximadamente 12 anos, e há aproximadamente 2 anos e meio nós nos mudamos para a Holanda. A Janaína também trabalha na área de TI, ela é uma business analyst aqui, era product owner no Brasil, trabalha mais na área de negócios, de análise de negócios. E nós dois viemos para a Holanda com uma oferta de trabalho. Legal. E decidimos tomar essa decisão de vir para cá com o nosso filho pequeno. Ele tinha aproximadamente 10 meses. A gente tomou essa decisão. Bem pequenininho mesmo. E vocês estavam procurando ativamente trabalho fora do Brasil ou surgiu assim um convite, uma recomendação? Como é que foi? Não, foi o seguinte, a Janaína recebeu uma proposta no LinkedIn, na verdade um contato inicial, então ela participou de entrevistas e acabou sendo aprovada no processo. Então a gente sabia dos benefícios fiscais que a Holanda oferecia, e valeria muito mais a pena se nós dois viéssemos para cá com um contrato de trabalho e tendo o benefício do 30% ruling. Então, quando ela recebeu a proposta, eu decidi correr atrás para tentar achar algo. E acabou que eu contatei um amigo meu que trabalha aqui na empresa que hoje eu trabalho, e ele me indicou. E acabou que o processo deu certo e nós dois viemos com oferta de trabalho, o que ajudou bastante. Legal, legal. E, Janaína, aproveitando aí que você voltou, conta pra gente como é que foi o começo dessa adaptação aí na Holanda, foi difícil ou não? Como é que foi aí se adaptar tanto ao trabalho quanto ao cotidiano fora do Brasil? Sim, eu acho que foi, como para todo mundo, né, muito complicado no início, assim, muito perrengue pequenininho, coisa que a gente não sabia, não estava tão bem informado. Pra gente era mais delicado ainda, porque a gente tinha um bebê, 2 anos, e ele estava um pouco menos de 2 anos, né? E aí ele estava... É verdade, 1 ano e 10 meses. Eu falei 10 meses. Ele estava recém... Foi a primeira vez que ele saiu de casa e começou a ir para a creche, porque
porque no Brasil a gente sempre tinha ajuda da família, alguém assim, então foram muitas mudanças ao mesmo tempo. E na questão financeira, por exemplo, no Brasil, a gente já tinha um entendimento de como investir. E aí, quando chegou aqui, a gente ficou muito perdido. E, no caso, aqui, acho que o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem, porque tu tem que se adaptar no país, adaptar no trabalho. A língua é diferente, então a gente vai tentando entender o quanto a gente quer entender daquela língua, que é ainda uma terceira língua, né? Então, oi, Marleide. A Marleide também mora na Holanda. Então, eu acho que foi muita coisa junto, assim, e no início era estado de sobrevivência, assim, uma rotina corrida, trabalho o dia todo, 5 vezes na semana, filho na creche. O tempo maravilhoso aqui da Holanda, que todo mundo conhece. Chove 300 dias na cabeça da gente. 60 dias. E vocês têm... Passa na cabeça de vocês um dia voltar para o Brasil ou se mudar da Holanda? Ou isso é uma coisa que vocês acham que vão pensar só ali quando chegarem na independência financeira? Que sabemos e esperamos que não vai tardar muito, né? Vocês estão no caminho, já a gente vai falar disso. Mas passa essa ideia na cabeça de vocês ou não? Já vem como casa aí mesmo? Às vezes passa. A gente ainda não tem uma certeza, né? Não é uma certeza, assim. É um sentimento estranho. Parece que a gente ainda está se adaptando. Nossa vida no Brasil, como a Janaína falou, era uma vida muito boa. A gente tinha já uma renda relativamente alta, já vinha investindo. Não foi a vida no Brasil que fez a gente mudar para cá. Foi a oportunidade de crescer, aprender e praticar mais o inglês no dia a dia do trabalho. Então, é algo que ainda passa na nossa mente, mas por enquanto a gente vai ficando aqui. Aproveitando os benefícios fiscais, aproveitando a renda e a possibilidade de investir um bom montante todo mês e crescendo o patrimônio em busca da independência financeira. Mas é algo que a gente gosta muito do Brasil, né? Então, é algo que ainda passa na nossa cabeça, sim. Honestamente, eu acho que o Brasil é um lugar muito bom se tu tem muito dinheiro, né? Porque, vamos combinar, é comida boa, é tempo bom, é festa, é um monte de coisa. Então, acho que para quem é muito bem de vida e só vai aproveitar as coisas boas, é sempre uma opção maravilhosa. Agora, como a gente está nessa fase de trabalhar, de construir a vida e tudo mais, a gente está vendo bastante vantagem financeira de trabalhar aqui. Sim, então, por enquanto a gente está ficando. É difícil fazer um plano assim para o fim da vida, por exemplo. Assim, acho que no fim a gente já vai estar talvez um pouquinho cansado da chuva, mas tem que deixar os anos rolarem para ver como que vai ser. Eu, pela minha experiência, assim, conversando com, enfim, passamos de 1000 consultorias, principalmente considerando ali o pessoal francês também, né? E pessoas de todas as idades, todas as profissões, dificilmente a gente toma essa decisão ainda jovem, né? Uma decisão que vocês vão tomar mais para frente mesmo, se querem continuar aí, se vão se mudar ou não, isso faz parte do caminho. E uma coisa que eu sempre falo, você falou, quem tem muito dinheiro, mora no Brasil, é maravilhoso. Realmente, você consegue se blindar da violência, que talvez seja o pior problema do Brasil, morando num bairro bom, morando num condomínio bom, então você já acaba se blindando muito. Filho pode frequentar os melhores lugares, então você já começa a evitar o que tem de pior, vamos dizer assim, no Brasil, e ficando só com as qualidades que tem de morar no Brasil. Né? A gente sabe muito bem, por exemplo, se você for contratar uma pessoa para limpar sua casa todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, isso no Brasil, ganhando um salário de classe média, você já consegue tranquilo pagar. Na Europa, a gente sabe que você tem que ganhar muito dinheiro para conseguir, por exemplo, alguém que preste esse tipo de serviço. Então, tem essa diferença, né? Mas faz parte. E vocês falaram aí que já tinha uma renda que conseguiu investir no Brasil. Conta um pouco para mim desse histórico aí, o que vocês faziam com o dinheiro no Brasil que sobrava, como é que era essa organização, quem de vocês aí, os dois juntos sentavam e decidiam, ou um pegava mais as rédeas, como é que era? Essa é uma história bem interessante até. No Brasil, o meu salário ele já era um salário relativamente bom, a área de TI paga bem para engenheiro de software, principalmente depois da Covid. A gente teve um boom no mercado, e eu sempre tive a ideia de ganhar mais e aumentar a renda,
Só que meus gastos eram também bastante altos, então eu sempre pensava em aumentar meu salário e eu consegui aumentar ele relativamente rápido, assim, na carreira. Mas a Janaína sempre falava, tu não precisa ganhar mais, precisa investir e guardar mais. E aí me deu uma virada de chave num ano, acho que quando tu estava grávida, né? Foi na época da Covid, ficou todo mundo em casa. E ela estava grávida do Benjamin também. Então, eu comecei a ler os livros, li esse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu li aproximadamente 12 livros, eu acho, no ano, um a cada mês. Legal. E aí eu comecei a ficar viciado. Então, eu ficava esperando meu salário entrar para eu pegar parte dele e investir. E deu resultado. Eu consegui, acho que, triplicar o meu patrimônio ali em um período bem curtinho de tempo. E eu sempre fazia o seguinte, quando eu recebia o salário, eu já tirava aquele dinheiro que eu planejava investir, investia e esquecia. E no final, um pouquinho antes de nós nos mudarmos, eu já estava... E aí a Janaína já investia também. A gente fazia uma estratégia um pouco separada, agora que a gente se mudou, a gente está fazendo tudo junto. Certo. Mas eu, antes de nos mudar, eu estava investindo 60% ou 65% do meu salário lá no Brasil. Legal. Então já vinha... E lá a gente tem os fundos imobiliários, então recebendo dividendos todo mês, 1% praticamente. Era um sonho, né? Foi uma onda boa que a gente conseguiu surfar. E aí quando nós nos mudamos para cá, a gente só tinha a opção da poupança. Que era o que a gente sabia. Mas a poupança aqui é uma tristeza, né? Sim. Foi uma quebra de motivação muito alta, porque a gente veio de lá e já estava investindo há uns anos e estava naquele ritmo ali de ter um rendimento bom e os produtos do Brasil é bacana, assim, sabe? Sim. Então, a gente já tinha entendimento, já tinha aprendido aquilo. Aí quando chegou aqui, eu não sei, pelo menos no nosso banco, assim, não era uma coisa tão acessível, ou porque a gente não conhecia os conceitos que eles usam aqui. Então, como a gente só entendeu quando eles falaram, tu pode abrir uma savings account. Aí a gente abriu uma savings account. Aí a gente começou a olhar, assim, eu falei assim, é sério mesmo? Rendendo o quê? 1% ao ano, 2%? É sério. Tipo, gente, vocês ao ano. Vocês toleram isso? E olha que no primeiro ano que a gente veio, deu uma inflação bem alta, assim. E eu disse, vocês toleram essa remuneração, sendo que a inflação deu alta? Então aquilo foi uma quebra de ritmo, assim, muito grande, assim. E a gente acabou dedicando os primeiros 2 anos em juntar uma reserva de emergência. E a gente sempre pensava, quando a gente tiver um valor relativamente confortável ali, se nós perdemos nosso emprego e precisarmos do dinheiro, a gente tem pelo menos uns 6 meses. Aí a gente vai começar a investir em ações e começar a olhar, porque é muita coisa para lidar quando você se muda para um novo país com uma criança pequena. Com certeza. Estudar investimentos, realmente, para nós, estava impossível, porque a gente tem o nosso trabalho que também exige muito estudo, muita atualização. E aí a Janaína, ela viu o seu perfil no Instagram e ela falou um dia, plantou a semente e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí foi até no final de semana que eu estava na casa a gente estava na casa de uns amigos falando sobre investimentos. Fala o nome do Darlan. O Darlan já está no grupo. Daqui a pouco eu tenho ele aqui para conversar. Legal. Darlan e a Suelen. E aí, casal. Exato. E aí, naquele dia eu pensei, eu vou mandar uma mensagem para ele no Instagram. Acho que a gente está na hora já de tomar essa atitude e começar de fato. E aí foi quando eu mandei a mensagem e a gente entrou em contato. Legal. Uma coisa que você falou antes, que eu gostaria também de dar até um outro ponto de vista, como vocês falaram, a gente chegou na Europa e viu que o dinheiro não... A gente já investiu no Brasil e viu que, não era tão fácil achar os mesmos tipos de ativos, tão fácil assim. Isso dá uma quebra de expectativa ou meio que desanima. E, por outro lado, tem pessoas, por exemplo, que não investiam também e chegam aí, nem sabem investir também e chegam aí, mas falam, agora que eu vou ter um salário maior, eu vou investir, ou vou fazer esse dinheiro render. Só que elas também ficam perdidas porque não acham onde fica esse investimento, né? Coisa que a gente tem que entender que na Europa a gente obrigatoriamente vai para a renda variável. A gente não tem a escolha da renda fixa brasileira, ou os FIIs, como funciona no Brasil, a gente tem que ir para a renda variável.
E até uma coisa interessante, né, eu tenho vários colegas analistas do Brasil, que trabalham no Brasil, e quando eles vão fazer uma carteira arriscada para um cliente, tem 50% ações, 50% renda fixa, sendo que uma carteira normal na Europa, conservadora, pode ser 100% renda variável, desde que os ativos que estão compondo essa carteira sejam mais tranquilos, paguem dividendos, sejam de empresas mais estáveis. Então vai ser mais na escolha do ativo que a gente vai conseguir ter mais segurança do que na classe em si, né? Se é renda variável ou fixa. Não, porque para render na Europa a gente precisa ir para renda variável. E bom, aí vocês me conheceram ali pelo Instagram. E como é que foi a tomada de decisão até falar, não, vou fazer a consultoria, vou seguir o que esse cara aí tá falando? Como é que foi no começo? Acharam estranho ou não? Foram convencidos rápidos com o assunto? Michel, a pessoa tem que cansar, né? Ela tem que cansar primeiro de ganhar 0,5%. Aí quando ela cansa de ganhar 0,5%, aí ela toma uma causa uma decisão. revolta, né? Fala, tem que mudar alguma coisa. Exato. Não, eu só queria comentar uma coisa que tu falou, a questão da classe dos ativos e tudo mais, quando chega aqui. Acho que eu fiz umas pesquisas antes de achar o teu perfil também, e eu achava muito conteúdo sobre o mercado americano. E aí era uma coisa muito confusa, porque eu tipo assim, investir no exterior, ativos internacionais, blá, 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 e aí tudo assim, mercado americano. Mas, se você mora na Europa, você não pode investir nesses ativos. E todo mundo falava super bem, assim, tem que pegar... Os ETFs americanos, rentabilidade boa, e aí a gente ia ver, não, se você mora na Europa, você não pode investir nisso. Então eu acho que isso daí também confunde um pouco a gente, mas eu acho que a questão foi porque a gente já estava também com uma sensação de que a gente tinha reserva financeira de emergência, assim, tranquila. Tava na hora de fazer render, né? Já era o momento de começar a assumir um pouquinho mais de risco para ter um rendimento maior, né? Porque com certeza. tem, assim, o tempo, ele é o que conta, né? Pra gente... o tempo é um fator muito importante. Para fazer a bola de neve, né? Então... Exato. Essa era a motivação. E a nossa primeira busca no Google, acho que foi renda fixa na Europa. Não acha nada. Não acha nada. Não, para aí, mas a gente procurou em inglês, pelo menos. Acho que a gente procurou, tipo assim, em alguns países da Europa, porque existe a renda fixa na Europa, só que em alguns países você não consegue investir se você não tem um capital mínimo, outros complicam a maneira de investir, ou na França mesmo, por exemplo, se você abre uma conta de investimento, você consegue investir no que eles chamam de tesouro francês, que rende 1%. Então, assim, você acaba ficando de mãos atadas e não sabe para que caminho ir. Mas para quem está assistindo aí, não assistiu as outras lives e não sabe justamente qual caminho que a gente tem que ir, você tem que ir para o caminho de renda variável, ou seja, você tem que procurar empresas, seja imobiliária, empresa industrial, empresa de qualquer setor, para você fazer um investimento, para tentar você rentabilizar muito mais do que a conta bancária, que vai render a 1%, a 0,5%. Então, investindo em empresas, você consegue ter o dividendo, que é o famoso aluguel que você recebe por investir nas ações, quanto ganhar com a valorização delas. E assim, como é que foi para vocês, a partir do momento que vocês tomaram a decisão, não, beleza, vamos fazer a consultoria com o Michael aí, vamos ver o que ele fala, como ele vai analisar nosso perfil. Quando vocês entraram, assim, qual era a expectativa de vocês? A expectativa de vocês era tipo, não, beleza, vamos encontrar alguma coisa de renda fixa ainda? Ou foi fácil para vocês aceitar, não, vai ter que ser renda variável? E eu entendi que não é arriscado assim, porque tem vários critérios que a gente usa. Como que foi assim, essa chegada de vocês na consultoria até vocês terem uma estratégia para seguir? Acho que a gente já estava bem calejado com o mercado brasileiro, assim, o mercado de renda variável lá, porque, bom, lá em percentuais de carteira, a gente tinha carteiras separadas lá, né? A minha carteira era fundo imobiliário e ações, não tinha renda fixa. Então, o presidente falava algo na TV, já tomava uns 5%. Era ataque do coração todo dia, né? E eu ainda tenho uns papéis lá. Então, tem Petrobras, por exemplo, que era... A cada fala do presidente era já mexe, né? 5% a menos, 10% a mais, 15% a menos. Então, a renda variável é algo que a gente já está familiar, mas então foi tranquila a adoção. E lá a gente tem empresas de dividendos também, investia, né? Agora a gente não investe mais por conta questões fiscais, mas lá os dividendos também... Então, o sistema lá de dividendos é
parecido com as empresas, né? Eles pagam mais vezes no ano. Sim. Aham. Percentual também é parecido, questão de 7, Aham. 8%. Uhum. Uma coisa que a gente sentiu foi a volatilidade, como é mais estável aqui as ações. Né? Aham. Elas parecem mais sólidas, não tanto... elas não se afetam tanto com notícias. E aí, eu aproveito para complementar o que você está falando, Felipe, e infelizmente, boa parte dos analistas brasileiros, inclusive colegas meus conversam no dia a dia, eu falo sobre isso. Quando o presidente fala alguma coisa, positiva ou negativa, o Banco Central faz alguma coisa, os investidores internacionais olham para a Bolsa Brasileira e falam, tira o dinheiro ou coloca o dinheiro? Né? E a Bolsa Brasileira é 60% composta de investidor internacional. E quando a gente fala de Europa, a gente já está falando do internacional, eles já estão aí, eles não tiram dinheiro, eles trocam talvez de ativo, trocam de empresa, mas o dinheiro continua na mesma localidade. Isso que o Felipe está falando para vocês, pessoal, aí no chat, é que qualquer notícia nova político-econômica no Brasil pode fazer variar muito o preço de uma ação, às vezes de maneira exagerada até para baixo, enquanto na Europa, uma grande empresa que paga dividendos há 50 anos, ou ela existe há 200 anos, não interessa o que o presidente fale, não interessa o que aconteça na economia, ela vai continuar de maneira estável e ela vai evoluir ou não evoluir de acordo com os próprios resultados dela, se ela está ganhando dinheiro ou não, e não tanto afetada quanto a política. Um exemplo é a questão do imposto sobre dividendos. Uhum. Todo momento que essa discussão entra, as ações variam, os fundos imobiliários caem. Então, na época que eu comprei muito fundo imobiliário no Brasil, eles estavam muito descontados por conta dessa pressão. Né? A pressão da pandemia ajudou e também a ameaça da taxação dos dividendos. E aqui a gente não vê tanto, parece que a coisa é mais estável. Sim, né? E na verdade esse ano até que foi emocionante, né? Porque desde que mudou o governo americano, toda hora eles botam tarifa na União Europeia, tira a tarifa, bota a tarifa de novo. E aí a gente achou que teve um mês ali que deu uma quedinha, mas depois eu acho que nem os investidores não levaram mais a sério. Eu acho que eles pensaram assim, quer saber, vamos parar de dar tanta importância, porque pelo menos as ações que estão na nossa carteira não ficaram mais. As ações recomendadas por você ficou tranquilo. Não se afetaram tanto. Que bom, fico feliz. E uma coisa que eu penso sobre isso é o seguinte: vamos supor que, igual vocês falaram, as ações que eu recomendei para vocês, para os clientes de maneira geral, não foram afetadas, mas supondo que alguma fosse. Se for afetada além da conta, né? Porque às vezes existe isso, imagina, um certo setor vai sofrer 30% de baixa, então vai afetar 30% do faturamento dela. Ou que ela caia 50%, porque os já têm ação, ficam com medo de ter prejuízo e vendem, então o preço cai mais ainda. Isso pode abrir uma oportunidade também de comprar cada vez mais, né? Então, não existe dia ruim. Ou a gente está ficando mais rico porque está subindo, ou surge uma oportunidade para comprar mais. É essa filosofia que eu tenho. Nunca tem dia ruim, né? A gente sempre está ganhando. De alguma maneira, sempre vai ter uma oportunidade. E vocês, a gente estava falando até mais cedo, antes da gente entrar aqui na live, né? Estava testando aí o áudio e a câmera, e a gente começou a falar um pouco de investimento, sobre o nível de poupança de vocês. Como é que foi sempre esse lado, antes da gente voltar de falar de dividendos, em si, eu gostaria de entender de vocês como que vocês sempre fizeram esse controle de quanto vocês investem referente ao que vocês ganham. Desde que vocês começaram a investir aí, mudou? Vocês colocaram um pouco mais de prioridade nos investimentos para acelerar esse processo, ou não? Mudou. Quem dos dois é mais gastão aí? A gente é bem econômico. Não olhem para mim. Não, eu invisto faz muitos anos. Eu gosto de consumir produtos bons, mas ultimamente a prioridade tem sido os investimentos, de fato. Quando nós chegamos, a gente teve altos e baixos, né? Vários custos iniciais da viagem também, mas a gente mantinha ao redor de 25% a 30%, vamos dizer, da renda total líquida. Vocês podiam investir uns 30% que ganhava, então, certo? E hoje a gente tem conseguido manter 40%, às vezes até mais de 40%. Legal. Mas foi desde que a gente começou a consultoria que a gente botou mais prioridade. Aí a gente subiu, porque antes tinha alguma coisa no meio do ano, assim, tem que ir para o Brasil, tem que fazer aquela viagem uma vez no ano, aí a gente já não ia investir, já ia virar aquela prioridade. Agora a gente já está se organizando para conseguir tentar manter esse padrão de 40%. E aumentar, né? Tem aumentado. A cada mês eu tento aumentar um pouquinho.
Às vezes a gente investe, aporta e aí chega Metade do uma, mês. 2 semanas antes de receber o salário, já não tem mais dinheiro nenhum. Já tá lá. Não, Aí mas fica assim, naquelas de vivendo perigosamente. perigosamente. Não, mas assim, ó, a gente faz muitos anos o Organize, que é aquele aplicativo de orçamento. A gente tem orçamento e limite de gasto para coisas assim. Mas que nem a gente fala, às vezes a gente já aportou no início do mês e aí acontece alguma coisa no meio do mês. Só que a gente tem uma pequena reserva que fica Serve numa pra isso, né? savings do lado da conta e a gente fala assim, se precisar a gente pega dali. Mas, e não é a reserva que está num fundo lá, que se a gente precisar para algo grande, assim, se ficar sem emprego, a gente iria pegar. Então é uma outra, assim, flexível, digamos assim. Legal. É bom vocês falarem de porcentagem. Antes de eu falar de porcentagem, boa noite, Maurício, que chegou aí. Maria também chegou. A Marleide falou, ainda bem vocês encontraram o Michel rápido, eu demorei um pouco. Faz parte, Marleide, bom que você está com a gente. Chile chegou aí, o Léo também. Mas sobre porcentagem, uma coisa que o pessoal não presta atenção, e você que está aqui vendo essa live, leve isso para o resto da vida. Há pessoas que ganham, vou colocar aqui, uma renda que é muito mais elevada do que a média. Vamos colocar aí 10 mil euros. Mas se você gasta 9 mil, sobra 1.000. Então significa que você está poupando 10% do que você ganha. Imagina, no mundo virtual, né, no mundo assim fictício, você teria que ganhar 10 meses de salário para conseguir poupar um. Então é como se você pudesse tirar férias da sua própria renda a cada 10 meses. Porque 10% em cada mês, para fechar 100%, você demora 10 meses. No caso do Felipe e da Janaína, a gente está falando que eles economizam 40% do salário. A gente está falando que a cada 2 meses e meio, eles poderiam, né, no mundo fictício, parar de trabalhar um mês, que eles juntaram o suficiente para passar um mês de férias. Então, o fato de quanto maior a porcentagem você junta do seu salário para investir, antes você chegar na independência financeira. Isso é diretamente proporcional. Às vezes a pessoa fica pensando, fala, pô, mas eu não ganho um salário elevado, eu não consigo guardar muito, mas é a proporção de quanto você guarda. Às vezes tem pessoas que ganham 5 mil e conseguem investir 500 euros, e você que ganha 2 mil e consegue guardar 500, você está anos-luz na frente, porque proporcionalmente você investe muito mais. E isso é um dos fatores mais importantes para se considerar. E falando já de conta de investimento aí, vocês têm uma conta em conjunta, vocês abriram a Interactive Brokers, vocês colocam tudo lá, e o tipo de ativo que vocês têm investido aí, seguindo também, obviamente, né, eu ajudei vocês a construírem aí a estratégia, a carteira, mas ela está dividida em que hoje em dia aí? Pode falar a porcentagem de ETFs, de fundos, de ações, como é que está mais ou menos hoje é isso aí? Nós temos uma conta conjunta na Interactive Brokers. Então, todo mês nós mandamos o aporte para lá e aguardamos as recomendações do mês para fazer as compras. Legal. E hoje o nosso aporte está dividido em 60% ações de dividendos e 25% um ETF de qualidade, World Quality, né, que você recomendou, e 15% num fundo que só tem de small caps da Interativa, Europa. Né? Legal. Aquele fundo é um dos que está performando melhor. Até estava até pensando em aumentar o percentual dele, mas segurei um pouco. Vocês podem adaptar aí mais 5 ou 10% nele sem aumentar tanto o risco da carteira, ainda está ok. Esse fundo que vocês estão citando, que é o fundo Indépendance Expansion, né, é um fundo francês, ele tem uma das melhores performances dos últimos 30 anos na Europa e tem a tendência de continuar tendo. O gerente, quem gerencia esse fundo, né, eu já falei 1000 vezes, mas eu até mandei para o editor, mas os softwares de edição hoje em dia não estão totalmente inteligentes ainda para converter uma língua para outra. Ainda precisa meio que fazer na unha a conversão. E eu tenho uma entrevista com ele, que gerencia esse fundo, no meu canal francês. Tem 1 hora de conversa com ele. É um senhorzinho. E uma coisa engraçada na entrevista com ele, e que interessa a vocês, afinal vocês colocam dinheiro lá, né? E é ele que gerencia. E ele já tá bem velhinho. E ele, assim, já era para estar aposentado, né? E inclusive, tem várias empresas europeias que colocam dinheiro no fundo. Então, é uma preocupação deles, assim, pô, esse cara, querendo ou não, ninguém é eterno, um dia ele vai morrer, e a estratégia, como é que fica? Esses 30 anos de sucesso financeiro, o que a gente faz? Mas faz uns 12 anos que ele contratou uma analista para a equipe dele,
que é o braço direito dele. Depois ele trouxe o filho dele, que é analista financeiro europeu, inclusive tem o mesmo diploma que eu, de analista financeiro europeu certificado lá na França. E depois trouxe uma terceira pessoa. E eles criaram o Fundo Europa, que é o que vocês investem, porque antes existia o Fundo França, que só investia em ações francesas, que tem uma performance daí de 30 anos excelente. E desde que esse fundo entrou no mercado em 2019, 2018, eles têm a mesma performance, até um pouco melhor que o fundo francês, aplicando exatamente a mesma estratégia. Então, o que ele fez? Para tranquilizar os investidores, ele trouxe pessoas, ensinou a técnica dele, o método dele, o gerenciamento dele. São eles que fazem a carteira de vocês hoje em dia, nem é mais ele. Ele só dá um check, sim ou não. Ele só veta hoje em dia. Tipo, não concordo ou concordo. Uma revisão, então, isso dá uma tranquilidade para todo mundo, né? Que sabe que a estratégia vai continuar sendo aplicada por mais 20, 30 anos, quem sabe ad eterno, aí ela consegue ser aplicada. Não é uma estratégia que ele inventou, mas é uma estratégia que precisa de muita coragem. É uma estratégia corajosa, porque a gente sabe quais são os critérios, inclusive eu uso ela numa carteira americana de pequenas ações, que em breve eu vou liberar para todos vocês do Renda Gringa. Eu não liberei ainda porque eu fui fazendo os vídeos de análise fundamentalista, ensinando como é que analisa as empresas. Eu não ia soltar uma carteira muito arriscada antes de pelo menos ensinar toda essa teoria que existe por trás. Daqui umas 2 semanas, 3, eu acredito que eu já vou liberar ela para vocês. Então, eu aplico a mesma estratégia. E quando eu falo que precisa de coragem, é porque essa estratégia, ao contrário de muitas outras que performam, tipo, todo ano rende aí 7, 8%, ou 11% no ano, 12% no outro, no ano ruim rende 5%, no ano bom rende 13%. Essa pode passar 2, 3 anos rendendo 0, em um ano fazer 70%. Ou um ano faz 40% e outro ano faz 3%. Ou um ano faz menos 5% e na outra faz 43%. Então, assim, ela tem várias porradas para cima. E para você então investir nessa estratégia, você tem que ficar com ela pelo menos aí uns 10 anos. Porque se vir 5 anos de rentabilidade 0, mas vir 5 anos de rentabilidade 30%, você já rentabilizou muito mais se tivesse uma estratégia mais conservadora. Então, vai nesse caminho, só para o pessoal ficar sabendo. Existe esse tipo de fundo e pode fazer parte da carteira de vocês, independente de vocês morem na Europa, mas daí, especificamente, para quem mora na França, é mais fácil investir nesse fundo, e se não, tem que passar pela Interactive Brokers, que é o caso de vocês, né? É a única maneira de investir nele. Muito bom. E sobre os dividendos, como vocês já tinham experiência de dividendo no Brasil, como é que está sendo o dividendo em euro agora? Foi melhor do que a gente esperava para o primeiro ano que nós estamos investindo, né? Nós acho que já recebemos de praticamente todas as ações. Falta só a Raiko, que vai vir em setembro, o dividendo extra. Mas pelos nossos cálculos, o yield líquido, depois das taxas, ficou ao redor de 7% a 8%. Então, excelente. Ficou um yield excelente. E a gente não sabia que era possível um yield tão alto assim na Europa. Na verdade, eu acho que não, a gente não só sabia, como a gente escuta muito ceticismo. E aí, agora que a gente está tendo essa experiência, eu até dividi num outro grupo, assim, de umas meninas da época do meu intercâmbio na Irlanda. Aí eu até falei, elas estavam conversando também sobre isso, sobre investimento, eu falei, gente, siga o perfil do Renda Gringa, a gente tá investindo. Obrigado pela propaganda aí. Eu só falei assim, falei em percentual, esse ano a gente já tá tendo um dividend yield de uns 7%. Aí alguém veio no grupo e xingou, falou assim, isso daí, 7% ao ano não existe. Isso daí é coisa de gente que não sabe o que tá falando. Aí eu achei engraçado, porque eu disse assim, bom, a primeira ação que eu comprei foi em 2014, 2015, mas tá, tudo já bem. Faz 10 anos que você tá investindo. Tudo bem, né? Mas eu entendi, assim, o ceticismo da pessoa, porque normalmente a gente escuta aqui só falar em poupança 0,5%, rendimento negativo, então as pessoas já estão que não acreditam mais em nada, assim, né? Então, coisa que as pessoas devem ficar atentas é que, tipo, quando alguém prometer para vocês 6, 7% ao mês, provavelmente seja golpe ou mentira. Agora, quando alguém fala para vocês qualquer valor que varia entre 5 e 20, sendo que 20 é bem elevado, vai ser anos esporádicos, é possível, né? E valores intermediários ali em volta dos 7, 8, 9, 10, 11, 12 é o que vai acontecer se tiver uma carteira bem estruturada ali. Então, igual você falou, às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, experiência, ela externaliza algo que para a cabeça dela não faz sentido, né? A culpa está muito mais na mentalidade dela do que em qualquer outra coisa, né?
Exato. E foi isso que eu pensei, a questão de conhecimento também, é que nem eu falei, a gente, quando foi pesquisar, achou muito assim sobre Europa, sobre Estados Unidos, investimento nos Estados Unidos. O conhecimento aqui, acho que ele é muito nichado, né? Muito, ou talvez até seja uma coisa que o pessoal local aprende e a gente vem para cá, tem tão pouco tempo para estudar. E aí vai estudar e o conhecimento talvez está na língua deles, o que torna um pouco uma barreira maior. Aí eu acho que as pessoas não vão acreditando que isso é possível, sabe? No Brasil a gente sabe que é possível, a gente conhece a taxa Selic, conhece já os movimentos de IPCA do Brasil, de inflação, a gente sabe que esse tipo de rendimento é possível lá. E tem muito também dos influenciadores no Brasil serem muito focados no mercado americano, né? E eles muitas vezes falam também de que o mercado europeu é lateralizado, você vai passar anos sem muito rendimento, e não é o que a gente tem visto nesses meses investindo, acho que vai fazer 8 meses agora. E realmente, além dos dividendos, a gente também ganha em valorização. Não é... não, o que a gente ouviu... A gente não contou isso, né? A gente não contou valorização, só contou investimento. Só falaram do dividendo, né? Ainda tem a valorização, com certeza. Exato, ainda tem a valorização. E o que a gente ouve muito no Brasil é mercado americano, porque é a maior economia do mundo. Nem pense em investir em Europa, porque é lateralizado, vai ficar... uma coisa muito interessante, todo mundo talvez aqui que já procurou vídeo de finanças no YouTube, já caiu em algum vídeo do Bruno Perini, do Grupo do Primo, do exato. etc. Para mim, ele é um dos melhores influenciadores do Brasil, o Bruno Perini, falando de investimento, mas eu até fiz um vídeo react a um vídeo dele, tá no canal aí disponível, é um dos que tem mais visualização, que ele fala do mercado europeu. E assim, é uma questão de conhecimento mesmo, de conhecimento de tipo de vivência. Às vezes a pessoa ela sabe toda a teoria, ela sabe como é que funciona, mas daí, por exemplo, não vou me estender e falar o vídeo inteiro que eu dou um react dele, porque não é o nosso objetivo, mas 2 exemplos claros. Alguém que investe no Brasil, como ele e outros analistas, estão acostumados com a política nacional a influenciar as ações, influenciar as empresas. O presidente falou alguma coisa, faz abaixar ou faz subir. Na Europa isso não existe. Então ele já parte do princípio porque tem um conflito no leste da Europa ou tal coisa aconteceu em tal país que a bolsa europeia vai acontecer alguma coisa. Isso não é verdade. E o segundo muito grave de analistas brasileiros é chamar a Europa de Europa como uma coisa só. E não é uma coisa só. Alemanha, França e Holanda são os principais países da Europa em termos de bolsa de valores e empresas. Esses 3 valem aí por pelo menos metade da Europa, vamos colocar assim, em termos de riqueza de empresas, realmente, que a gente pode investir. E esses países têm performance diferente também, né? Até você falar, os Estados Unidos sempre é um país que performa muito bem e eles falam que a Europa não performa. Se você for olhar o CAC 40, que é o índice francês, considerando dividendos, o índice americano nos últimos 20 anos, tá? Nos últimos 10 ele performou super bem, pegando 20 anos, ele rentabilizou tipo 8,8% ao ano. O índice francês rentabilizou 8,4%. O índice holandês rentabilizou também 8,8%. O índice alemão rentabilizou 8,1%. Assim, é exatamente a mesma performance de longo prazo. E ainda vou colocar um dedo na ferida falando que investimento em euro valorizou mais do que o dólar em todo esse período. Então, o saldo final, se você converter para uma mesma moeda, o euro ainda ganhou do dólar. E eu não estou fazendo propaganda do euro, falando do euro, porque eu gosto de ganhar dinheiro independente de que moeda esteja. Então, se for para o dólar, um dia eu vou falar para vocês, vamos tirar do euro e vamos colocar um pouco mais em dólar. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode fazer afirmações de sempre é assim, funciona assim, quando você não tem um conhecimento de causa, ou você não está inserido naquele meio, não sabe como funciona. Mas eu acredito que isso vai mudar em breve, quando eles começarem a entender que o euro tem mais rentabilidade a longo prazo, tem brasileiros interessados em investir também em euro, não só nos Estados Unidos. Aí eles vão começar a mudar o discurso e vocês vão ver que a mudança vai ser bem diferente no discurso assim, dos influencers de maneira geral no Brasil. E sobre valorização, como é que está sendo também, assim, vocês se surpreenderam? Acharam que também não ia receber mais dividendo e ficar estável? Como é que foi? Não, acho que só a carteira deu uns 8% até agora de valorização, isso que nós de temos, valor, né? A exposição aos Estados Unidos foi a mais volátil, né? No ETF do World Quality. A gente tem por conta da política externa deles agora com o Trump. Mas a gente está comprando mais barato, o que é bom. Não estamos muito preocupados com valorização no momento. Claro, é sempre bom, mas olhando no longo prazo, a renda passiva e construção ali do nosso salário mensal de dividendos é o mais importante.
Legal. Mas tem sido muito bom. Apesar da volatilidade do índice, que a gente tem um percentual relativamente alto, né? 25% dos aportes vai para o ETF World Quality, tem bastante exposição nos Estados Unidos. Mesmo assim, ainda a carteira está performando bem. Então, legal. Os Estados Unidos tem um pouquinho dessa emoção do Brasil, né? Lá tem volatilidade bem maior. A gente acha que dizem que só o brasileiro é emocional, mas na verdade eu acho que eles também são um mercado emocional, assim, que tu até escuta, demais, né? Nasdaq, New York, Stock Exchange toda hora subindo e descendo baseado no que os políticos estão falando também. Então eu acho que esse tipo de emoção a gente está sempre prestes bem tranquilo, a gente não quer ficar muito nessa emoção, então acho que a carteira Europa tem sido bom para a questão de que a gente tem um trabalho full time, né? Não dá para ficar dedicando tempo de ficar olhando notícia toda hora, o que vai acontecer com o meu investimento, não sei o quê. Então, tu quer investir e dormir tranquilo no final das contas. Com certeza. E, pessoal, quem for fazendo pergunta, eu vou responder todas no final. Podem colocando mais perguntas também. Depois que eu terminar aqui a conversa, estou encaminhando para o final a conversa com o Felipe e Janaína, eu vou respondendo vocês, fico um tempo aqui também, tirando as dúvidas, tá bom? E perguntando para vocês agora, justamente sobre essa falta de tempo, igual você falou, né? Vocês se dedicam à carreira de vocês têm um filho pequeno, então, no que a consultoria ajuda vocês em termos de tempo, de recomendação, de gerenciamento? Vocês acham que isso é um verdadeiro ganho, é uma ajuda? Fazer sozinho, óbvio que dá, né? Todo investidor pode investir sozinho também, mas o que a consultoria agregou para vocês, o que ajudou vocês? Sejam totalmente sinceros, né? Não precisa, só porque está na minha frente aqui, querer me agradar, não. Não, a gente não é muito de agradar. Não, mas assim, eu não sei se a gente falou isso, Michel, mas eu acho que a gente já pagou essa consultoria algumas vezes com o que a gente ganhou já. Que bom. Eu falei já para ele. Acho que a gente já falou isso numa mensagem. Mas eu acho que nos deu uma tranquilidade, uma segurança, abriu a cabeça, né? Porque, que nem eu falei, a gente estava totalmente paralisado, porque não tinha nenhum conhecimento para dar o passo que tinha que dar, assim. E ao mesmo tempo estava frustrado, porque o dinheiro estava parado lá numa savings account que não rendia nada. Então, agora a gente está meio que no piloto automático, assim, recebeu o salário, tira o aporte, espera a recomendação, aporta, dá uma lidinha ali, aporta, mas a gente está bem confiante, assim, bem o importante é ter estratégia, né? Com estratégia definida, a gente não precisa colocar tempo e esforço de montar ela nós mesmos, porque a gente trabalha cada um 8 horas por dia, tem filho, tem que estudar para o trabalho, toda hora fazendo treinamentos e tudo mais. Então, para mim, o que me dá paz é ter uma estratégia para seguir, saber que a estratégia é sólida, é baseada no nosso objetivo, a gente não está se arriscando tanto, a gente tem um pouquinho de risco, com certeza, mas é um risco controlado, vamos dizer, porque a gente conseguiu ter uma boa diversificação também. E é a questão entrou o salário, joga para a corretora, aguarda a recomendação, lê o relatório. Disciplina, né? E investe. É isso aí todo mês, repetindo sempre a mesma coisa. Show. E basicamente isso nos trouxe muita paz e tranquilidade. E também uma sensação de estar caminhando em direção ao nosso objetivo, que é a independência financeira. Legal. Então, um propósito, né? Era uma coisa, foi a quebra de propósito que a gente teve quando a gente veio para cá, assim, porque aí aquele ritmo bom de investir na Bovespa parou, e aí agora a gente recuperou, assim, esse propósito. O ânimo, né? Aquela, você vê o futuro, né? Você já está construindo, você consegue visualizar. Exatamente. Você está no caminho e consegue visualizar. A gente vai definindo uns objetivos, né, de patrimônio e tudo mais, então vai chegando lá, vai batendo os objetivos, vai comemorando no caminho. Acho que se a gente olhar para o tamanho do patrimônio que nós precisamos para chegar na independência financeira e você setar só esse objetivo, é muito difícil de se manter constante no caminho, né? Com certeza. Então, o que a gente faz é definir objetivos pequenos de patrimônio mesmo, renda passiva também, mas mais no patrimônio, que é o que a gente consegue acompanhar mês a mês, e vai chegando e vai batendo. A gente tem até no nosso escritório um quadro branco com os valores, e a gente vai botando o mês que a gente bateu.
Que E a legal, gente que sempre legal. tenta comemorar quando chega naquele... Isso Ótimo, vai mantendo a motivação, então acaba perfeito, ajudando perfeito. bastante. Legal. E, pessoal, para terminar com vocês, também não quero prender a noite de vocês, né? Todo mundo muito ocupado, estamos aí no começo da semana, mas eu gostaria que vocês compartilhassem com o pessoal que está no chat, o pessoal que vai ver depois também, né? Bastante gente assiste depois, até por causa de horário, fuso horário de vários países da Europa. Que conselho vocês dariam, ou que vocês diriam para alguém que ainda tem dúvida de investir, que está reticente, fala, pô, não sei se é para mim, eu tenho medo, não sei se devo começar. O que vocês falariam para um amigo de vocês que falariam isso para vocês? A O que gente já vocês falou falariam? pro Darley, ele virou seu cliente, né? A gente é muito entusiasmada, tá? Então, Acho que tem que começar. O tempo é o principal fator, né? Quando você faz os cálculos ali de independência financeira, você sempre quer ter começado antes. E Legal. conforme o Começar tempo antes vai é passando, importante. esse sentimento vai aumentando cada vez mais. Então, deixa o medo de lado, se expõe um pouco, não precisa arriscar toda a sua poupança, todo o seu Até porque pode dinheiro. começar investindo menos do que você pode, né? Vamos falar a Exato. verdade. Vamos supor que você possa investir, sei lá, 500 euros por mês, 200, 1000, pouco importa. Você pode começar com 50, Exato. né? Para Para você testar, ganhar, ver para como testar, para ganhar como sente, confiança, né? ver como funciona a conta, como que passa uma ordem de compra, como faz uma venda. Ninguém está falando para vender uma casa, seu carro e colocar, né? A gente está falando de fazer investimento realmente planejado, né? Então, sua dica, Felipe, é muito boa. Começar, se expor um pouco, entender como funciona, né? E você, Janaína, o que você diria aí para alguém que está com essa dúvida? eu acho que é similar também. Eu sou muito motivada com isso. Eu acho que a gente tem todo mundo que imigra, né? Quando tu tá no Brasil a gente já não tem tempo, a gente já trabalha lá muito workaholic. Aqui a gente tem, não por a questão do trabalho exigir tanto, mas tem tantos outros pesos na adaptação do país que acho que o imigrante tem que se dedicar a fazer a vida dele separado para conseguir ter um respiro assim e enxergar um futuro, né? Porque a gente está sacrificando uma coisa grande para estar aqui, que é a convivência com a nossa família, com os nossos amigos. Então a gente quer construir alguma coisa para também assim fazer isso valer a pena e ter um momento com eles lá na frente, assim, uma recompensa, né? Eu acho que é isso. Claro. E a gente vê o caminho do investimento, porque a gente não veio de família que tem patrimônio nem nada, a gente vê aquele caminho ali do investimento como um caminho viável para a gente, que a gente consegue levar junto com o nosso trabalho full time, assim. Legal. Eu até vi que alguém perguntou se a gente ainda tem as carteiras em real, a gente tem ainda. A gente tem, mas nós não mexemos nelas, porque a gente da não deu imposto de saída renda. Fiscal. A gente não deu ainda saída fiscal, então a gente não mexe, a gente só deixa lá, mas elas estão crescendo. Legal. Vai chegar um tempo que vocês vão ter que mexer, mas eu sei mais detalhes sobre isso, vai chegar a hora da gente fazer isso. Aí a gente mas conversa. Legal. E tem uma coisa também... Janaína, não sei se te cortei, pode falar, fica à vontade. Não, era isso. Não, era isso mesmo. Só que eu vi a pergunta, eu achei interessante, mas assim... Legal. Você, tem uma coisa também que a gente tem muito, que é, se você não é especialista em algo, terceiriza. Com certeza. E eu sou especialista em desenvolvimento de software, então esse é o meu trabalho, isso é o que eu me dedico 8 horas por dia, e também estudar e me tornar melhor para aumentar minha renda. Mas eu não sou especialista em investimento. E eu não tenho tempo hábil para me tornar um especialista e ter uma consultoria. A gente tem consultoria para tudo, a gente tem personal trainer, nutricionista, você. Então, se a gente for tentar dar conta de tudo, pensar em quanto comer, pensar como montar o treino, pensar em como investir, realmente não tem como seguir. E na verdade você termina comprando, você está comprando tempo e experiência de alguém, né? Exato. Que faz aquilo. Isso tem muito a ver com empreendedorismo também, né? Eu trabalhei de carteira assinada boa parte da minha vida antes de criar minha empresa. E depois tudo eu fazia, porque era uma eu-presa. Depois comecei a ter funcionários, né? Colaboradores que trabalham comigo. E a gente vai tendo dificuldade de delegar algumas coisas, porque eu sei fazer isso, ninguém sabe fazer melhor do que eu. Só que adivinhe, alguém que vai fazer uma mesma atividade, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, só aquilo ela vai fazer melhor do que você. Então, isso que você falou, do teu personal trainer, por que não um analista financeiro que te ajude a começar?
vai por esse caminho de você evitar erro, de você evitar perder dinheiro. Isso serve para tudo, para carro. Vou mexer lá no motor do carro se eu não sei direito, só tenho uma ideia. Talvez você faça algo pior. Isso serve para finanças, serve para nutrição, serve para várias coisas. Então, isso realmente é um ponto bem importante que a gente deveria levar em consideração. Talvez passe também para aquela frase bem conhecida de que aprender com o erro dos outros. Tipo, se eu posso pagar alguém para evitar o erro, talvez seja melhor pagar para evitar o erro, né? Então, é por esse sentido. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que contribuiu muito com o pessoal que está assistindo, né? Como eu falei para vocês, tem pessoas que se veem no caso de vocês, construindo uma família, morando fora, vendo vocês conversando e falando de como foi a experiência de vocês. Se motive para começar também, né? Vendo como é que funciona. Agradeço muito vocês. Tenham uma ótima noite. Depois eu chamo você ali, Felipe, no WhatsApp e falo como é que é ali o grupo que eu vou te adicionar para a gente conversar mais também, tá bom? Obrigado, Felipe. Obrigado, Janaína. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Muito legal, né, pessoal? É fantástico ver o testemunho de pessoas que realmente estão batalhando, estão guardando dinheiro, estão pensando no futuro. Isso é muito legal. Eu vou responder algumas dúvidas de vocês que foram chegando aqui agora. E se quiserem colocar outras, vão colocando aí, tá? Vou ficar mais uns 10 minutinhos, vou responder as dúvidas de vocês aqui. A Mônica fez uma pergunta muito interessante. É de alguém que já tem nível intermediário, já sabe como é que funcionam as coisas. Ela colocou assim: mas os dividendos desvalorizam os valores das ações, ponto. Não seria melhor não receber dividendos, já que vai ser tributado, que a pessoa vai reinvestir, por exemplo? Mônica, sua pergunta é muito interessante. Lá no canal francês eu tenho um vídeo gigante falando sobre isso. Um vídeo de mais de 1 hora falando sobre isso. Preciso fazer aqui para o Renda Gringa e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas o que a Mônica está querendo dizer, pessoal, é o seguinte: os dividendos desvalorizam o valor da ação. O que ela está dizendo é aqui: o que é o dividendo? É um dinheiro que sai da tesouraria da empresa, um dinheiro que está lá no caixa da empresa e ela distribui para os sócios. Então, se o dinheiro sai do caixa da empresa, é como se o valor total da empresa desse uma diminuidinha. Imagina, tem lá uma padaria que vale R$1 milhão, uma rede de padaria, e tem 200 mil no caixa dela. O dono tirou 100 mil do caixa. Então, é como se o valor da padaria todo diminuísse também, né? Porque se eu fosse comprar padaria, eu compraria lá com o caixa também, né? Então, se o caixa diminui o valor. Então, significa que, em alguns casos, algumas empresas pagam dividendo e o valor que vocês estão vendo lá no gráfico dá uma diminuidinha no dia seguinte, tá? Resumindo pedagogicamente, é isso que a Mônica quis dizer. Daí ela fala: não seria melhor não receber os dividendos, já que vai ser tributado, a pessoa vai reinvestir, por exemplo? Mônica, existe uma série de fatores, como eu falei, precisa fazer um vídeo de 1 hora para explicar isso em detalhe. Em um ponto você tem razão, vai diminuir sim, mas imagine, você está interessado em receber renda passiva para quê? Para que a renda passiva pague os seus custos mensais. Você quer que o seu aluguel, ou o seu carro, sua eletricidade, sua internet seja paga, sem você vender os ativos. Quando você compra uma ação que não paga dividendo, a única maneira de você pagar as suas contas é se você vender ela. Então, você vai diminuir obrigatoriamente o patrimônio para pagar uma dívida. Sendo que se você tem um patrimônio investido em empresas que pagam dividendo, pouco importa se esse patrimônio varia, você sabe que 7, 8, 9, 10% todos os anos vão vir de renda passiva. E você usa a renda passiva para pagar as suas contas. Ou seja, o patrimônio pode até ter volatilidade, mas você não é obrigado a vender esse patrimônio. Esse é um dos fatores. Fator número 2. Aí o fator número 2 é negligenciar que algumas empresas precisam distribuir dividendo. Então, já vai de encontro ao fato de que nem toda ação que paga dividendo vai diminuir. Na verdade, a maioria não vai. Ou pelo menos 50% a 60%, de acordo com os últimos estudos. Te dou um exemplo. Imagina que você invista numa empresa de... O exemplo mais fácil de entender, uma empresa de transmissão de energia. Então, existe uma empresa, no Brasil tem várias, inclusive, nos Estados Unidos também, na Europa, de transmissão de energia. Você investe nela. Como uma empresa de transmissão de energia funciona? Ela instala aquelas torres, faz a transmissão e ela tem que fazer a manutenção dessas torres e desses cabos e fazer a energia sair do lugar A e chegar até o lugar B. Então, ela ganha, geralmente, dinheiro de contrato do governo, dos estados, da prefeitura, né, para manter aquela torre e receber. Pensa, a empresa recebe esse dinheiro, ela já instalou as torres, ela só precisa fazer a manutenção e vai pingando dinheiro no caixa dela todos os anos, ela vai ganhando dinheiro dos contratos, do governo, etc. Se ela não distribui o dinheiro em forma de dividendo, ela vai fazer o que com esse dinheiro? Porque, ao contrário de uma empresa de tecnologia, que precisa pegar o dinheiro do caixa, reinvestir e fazer o valor da ação subir,
para vender mais produtos, vender para mais clientes, expandir em outros países, alguns negócios não tem como expandir. Então, ele vai gerar riqueza para o acionista justamente distribuindo a riqueza. Uma empresa de transmissão de energia, ela não pode colocar torre onde ela quiser. Ela não pode chegar num terreno, vou colocar mais uma torre aqui, que eu vou ter mais uma torre e vou ganhar mais dinheiro. Não. Então, ela vai juntando tanto dinheiro no caixa que uma hora ela é obrigada a distribuir. E para terminar com uma terceira resposta para sua pergunta, tem umas 8, tá? Por isso que eu falei que vou fazer um vídeo para você e vai ajudar os outros colegas também. Mas uma terceira resposta eu dou um exemplo prático. Apple, né? iPhone. É uma empresa de tecnologia. Durante mais de 20 anos, ela não distribuiu dividendo. Ela pegava todo o dinheiro que sobrava de lucro e reinvestia. Então, ela foi se tornando uma empresa gigantesca. Ela pegava todo o dinheiro que sobrava, reinvestia. Fazia um novo celular, um novo computador, um novo software, marketing. Só que acontece o quê? Já tem alguns anos que ela começou a distribuir dividendo. Ou seja, ela pega uma porcentagem ali do caixa dela, que sobrou de lucro no ano, e distribui para todos os acionistas, mesmo para quem tem uma açãozinha. Você recebe dividendo da Apple. Porque ela se tornou tão grande, mas tão grande, e ela recebe tanto dinheiro, sobra tanto dinheiro no caixa, que se ela não distribuir, vai ficar fazendo uma montanha de caixa que ela não consegue gastar com marketing, não consegue criar novos produtos, porque simplesmente o planeta inteiro já é cliente dela. Então chega um momento que ela tem que tirar dinheiro, ela tem que pagar em forma de dividendo. Um quarto ponto, que eu não ia falar mais um ponto, mas eu já aproveito que é muito parecido com esse, é a única forma de remunerar alguém que criou a empresa. Pô, eu criei a empresa, eu criei o Renda Gringa. Imagina que o Renda Gringa um dia vai para a Bolsa de Valores, vira uma empresa multimilionária, porque a gente tem aplicativo, a gente tem a ferramentas, a gente tem o site, tem a formação. Exemplo. Se eu não tiro o dividendo da empresa para me pagar, quando que eu vou ganhar dinheiro? Porque a única maneira do dono ganhar dinheiro é tirar dividendo. Então é uma maneira de remunerar os sócios. Então essas são algumas das respostas que eu te dou. E no final você fez uma pergunta também, né, complementou. O dividendo vai ser tributado e a pessoa vai reinvestir, por exemplo. Aí depende muito do país que estamos falando, qual é a regra de cada país. Na França não tem imposto sobre dividendo. No Brasil também não tem. Na Bélgica tem, mas não tem imposto sobre o lucro. Então daí vai depender de qual país estamos falando, qual é o imposto naquele país, como que a gente vai alocar a porcentagem a dividendo, a porcentagem em crescimento e também do objetivo do cliente. Se o cliente ele quer 100% de dividendo, mesmo pagando imposto, é isso que ele vai ter, porque ele está interessado na renda passiva. Ele não está interessado em aumentar o patrimônio. É melhor para você ter R$1 milhão em patrimônio e zero renda, ou seja, esse 1 milhão só vai se valorizar e não gerar renda, ou você prefere ter 700 mil de patrimônio, mas todos os anos você recebe 100 mil de renda passiva? Independente da resposta que vocês me deram, não tem nem certo nem errado. E dá para fazer as duas coisas com investimento. Eu prefiro uma mistura das duas. Tem gente que vai preferir só a carteira que tem menor patrimônio e mais renda passiva, porque o que paga os custos mensais dela, paga as contas do dia a dia é a renda passiva, não é o patrimônio. Luiz Barsi Filho, maior investidor da história do Brasil, ele tem uma frase muito impactante que é: patrimônio é ego. O que é riqueza é a renda passiva. Então, se você ficar recebendo dinheiro de graça, isso é riqueza. Você está lá 1 milhão se valorizando, mas se 1 milhão não gera riqueza, para ele isso não é riqueza. Patrimônio é ego também, é uma segunda frase que ele fala. Mas muito boa sua pergunta. Prometo fazer esse vídeo completo para você, tá bom? Márcia, boa noite. Muito bom esse feedback. Obrigado, Márcia, por estar aqui. Rafael perguntou: a ação da Bolsa Americana deve ser comprada em dólar e da Europa em euro? Rafael, essa é uma regra básica que pode ser seguida, tá? Algumas corretoras na Europa, elas vão pedir uma moeda de base. Então, você vai enviar euro e seus investimentos vão ser em euro. Quando você comprar uma empresa americana, ele já vai converter a cotação dela para euro, tá? Então, mais importante do que qual é a moeda é você alocar a porcentagem do seu patrimônio, da sua carteira, em quantos por cento em Estados Unidos, quantos por cento em Europa. Porque, de maneira geral, existem empresas, por exemplo, americanas, que vendem muito na Europa. Existem empresas europeias que vendem muito dos seus produtos só nos Estados Unidos. Então, a empresa é europeia, mas ela fatura em dólar. Outra é americana e fatura em euro. Então, para você ter uma maneira de fazer o gerenciamento mais fácil é dividir, na verdade, a sua alocação na porcentagem que você quer e que faça sentido.
E geralmente a sua corretora, se você mora na Europa, vai ser em euro mesmo, você vai investir tudo em euro, mas comprando ações americanas. É quando você compra e vende, essa conversão é feita automática. Não significa que você vai estar investindo só na moeda em euro, que você não investe em dólar. O dinheiro está investido nas empresas americanas, estão nos Estados Unidos. Só que dentro da sua corretora você vai ver o valor só em euro, tá? É essa a diferença. Ludmila Marça, boa noite, percebi agora que teria essa live. Poxa, mas que bom que você chegou. Dá para depois você voltar ao vídeo aí e ver o comecinho também, tá bom? Patrícia, estou começando a me interessar agora sobre investimento, moro na França, mas tudo ainda está confuso e o que dá pouca confiança para investir. Se você está confuso, obviamente você não vai ter tanta confiança, mas Patrícia, você deve, se você está assistindo ainda, por favor, aqui no chat, você deve, conselho para você, ir aqui no canal, depois que eu terminar essa live, e procurar como investir na França, conta PEA, P de pato, E de escola, A de amor, conta PEA na França. É a conta que você deve abrir obrigatoriamente para investir, sendo minha cliente ou não. Se você mora na França, você tem que ter essa conta, entenda tudo como ela funciona, e se você decidir entrar para o Renda Gringa porque as vagas estão abertas, isso é um prazer te ajudar. Como os próprios colegas já falaram no chat, e agora falando também com o Felipe e com a Janaína, vocês escutaram, o valor da consultoria é irrisório comparado ao que vocês podem ganhar, tanto com investimento, quanto não fazer coisa errada, quanto começar o quanto antes, porque o tempo é algo que você não pode comprar depois. O valor do tempo com o efeito bola de neve é muito importante nos investimentos. Rafael, boa noite. Investindo na Trade 212, selecionei a moeda como euro. Quando compro as ações da Bolsa Americana, comprei em euro. Devo sempre mudar dólar para comprá-la? Não, Rafael, pode deixar assim mesmo. É assim que vai funcionar na Europa, é a maneira mais fácil de você investir. O fato de você ter comprado uma ação americana, ela já vai ter faturamento em dólar, ela vai declarar imposto em dólar, ela vai ter uma valorização em dólar. Na verdade, quando você for vender ela, eles vão converter automaticamente para euro, porque é a sua moeda de declaração de imposto, tá? Então não significa que você não esteja investindo em dólar. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Márcia, não comecei, medo mesmo. Márcia, deixa esse medo para lá, sabe por quê? Porque você não está tendo medo, você não está tendo medo de perder dinheiro toda semana, todos os dias, todos os meses, porque você já está perdendo dinheiro quando você não investe. Você colocou 100 euros, pensa comigo, você colocou 100 euros lá no banco, não está rendendo nada, ou próximo de nada. No ano que vem, quando você for no supermercado com esses 100 euros, você vai conseguir comprar a mesma coisa do que você compra hoje? Não vai, as coisas vão estar mais caras. Então, o fato de que 100 euros hoje não é a mesma coisa que 100 euros ano que vem, você já está perdendo dinheiro. Os seus 100 euros hoje deveriam valer 105, 107, 110 ano que vem, para você ir no supermercado e comprar as mesmas coisas. Então, o principal medo que a gente costuma ter, é um medo legítimo, tá? Você tem razão de ter isso, afinal, o dinheiro é uma coisa importante, a gente tem que trabalhar para conquistá-lo. Mas você tem que ter na cabeça que você já está perdendo, você já está no pior cenário possível. Então, se você começar investindo 40 euros, 50 euros no mês, 50 mês no outro, em 2, 3 meses você já está entendendo como está funcionando, você já sabe que conta precisa ter, você sabe que pode tirar dúvida aqui no canal, sempre vou te ajudar. Se entrar para a consultoria, óbvio, com os clientes a gente faz a consultoria no A1, mas se você quiser ir tirando dúvida, a gente sempre vai estar aqui para te ajudar. Mas eu quero te alertar, você sendo cliente nossa ou não, não tem esse medo paralisante. Nem que você comece com o mínimo de dinheiro possível, vá aprendendo, mas o medo que paralisa já está fazendo você perder. Tá? Mônica, comprar experiência é tudo. Falou tudo, Mônica. Mas estudar para entender e acompanhar é importante. Falou tudo o que precisava, Mônica. Muito bom seu comentário. É isso mesmo. A gente sempre pode contratar um professor de educação física, contratar um analista financeiro, contratar um nutricionista, mas você tem que saber ali o que a pessoa está fazendo, com base no quê, né? Você deve fazer sua investigação também. Isso é importante. Renata Ribeiro, eu perdi meu medo graças ao Michael. No início pensava em investir 200 por mês. Comecei início do ano pegando a crise lá do Trump, né, do começo do ano. Não desesperei e hoje deposito 500 por mês. Fico muito feliz, Renata. E isso é uma característica de todo mundo. Eu chego com o cliente, vamos fazer a consultoria com ele e falo, Michael, eu consigo guardar uns 200 por mês. Outro fala, eu consigo guardar 500. Depois de um ano, todo mundo está investindo o dobro. Por quê? Porque quando você abre o olho para a realidade do quanto você pode ganhar, de quanto você pode rentabilizar, você vê que você tem que colocar urgência e prioridade naquilo. Tem pessoas que chegam para mim e falam, Michel, eu consigo investir 150 por mês. Eu tenho certeza que quem investe 150 investe 200 ou 250.
E quando a gente fala de investir 150 para passar para 250, a gente está falando quase de investir o dobro. Ou seja, no final das contas, daqui a alguns anos, você vai ter o dobro de resultado. O simples fato de se colocar em rota, em movimento, faz esse movimento acelerar. Né? Então, quando você... não sei por onde começo, acho que eu posso investir 100 por mês. Quando você entender como funciona, quando você tiver uma estratégia, quando você se sentir segura, quando você não tiver medo, você vai investir 4 vezes mais e não vai ter medo, porque você entendeu como funciona. Né? Marleide, ganhei umas bonificações de uma ação. O que fazer? Devo vender ou ela vai se valorizando também? A bonificação veio em forma de ação? Você ganhou uma ação extra, Marleide? Responde para mim, para ficar claro, senão eu posso responder algo que não seja coerente com a sua pergunta, tá bom? Patrícia, tô aqui, obrigado pela resposta. Eu vou partir para o vídeo depois da live. Perfeito, assiste mesmo, você vai ver. Tem 2 vídeos falando de PA aqui no canal. Um ensinando a abrir, inclusive. Ó, se você não abrir essa conta, Patrícia, eu vou te cobrar depois, hein? Tem um vídeo da Leia, que trabalha para mim, que ela é francesa e ela aprendeu a falar português, hein, pessoal? Valoriza o trabalho da Leia aí. Ela começa do zero no site, preenchendo as informações, abrindo a conta do zero. E tem um vídeo meu dessa conta PA da França, ensinando a como funciona, como investir nela também. Então, não perca, tá bom? Mônica, qual o valor da consultoria? É independente do curso? Encaminhando para o final da live, respondendo a pergunta da Mônica, aproveito para compartilhar aqui com vocês, metade da tela, um pedaço da tela, porque a gente está com vagas abertas e a gente trabalha com consultoria de investimento. A formação é um bônus. Então, quando você se cadastra, vai funcionar da seguinte maneira. Você vai fazer sua inscrição, você vai entrar lá no rendagringa.com/Europa agora, tá? Você vai fazer sua inscrição, você vai fazer o pagamento, criar seu e-mail, sua senha, e você vai ter acesso a uma plataforma. Lá tem as ferramentas, tem acesso às minhas carteiras, tem a formação, tem os desafios de investimento. Todos os meses eu faço pelo menos 2 lives privadas só com os clientes, ensinando algo mais profundo do que eu costumo fazer aqui no YouTube aberto. E você vai descobrir que isso é só um bônus. O que muita gente vende no Brasil como um curso, fica vendendo curso online, etc., aprende aí sozinho, para a gente é só um bônus, porque a gente conversa com cada cliente que a gente tem. Você preencher um relatório financeiro, que você vai ter acesso, tem 18 páginas, vai preencher tudo sobre sua vida financeira, de detalhes pessoais, profissionais e financeiros. Você vai mandar ele para a gente vai responder com o link da nossa agenda, você vai marcar um horário que está disponível para nós dois, e a gente vai ficar 1 hora ali conversando, tirando o máximo de informações possível que eu vou conseguir de você, para então mandar um relatório para você completo, dizendo que conta você vai abrir, quanto você vai investir baseado no que você já disse para mim, né, que você pode investir, mas qual a porcentagem em cada ativo, quanto por cento em cada ação, qual a rentabilidade esperada. E outra, depois que você recebe esse relatório, você nunca vai ficar abandonado com dúvida. Por quê? Porque a gente dá para vocês fazem a consultoria, mas vocês têm 2 anos de acesso a mim e minha equipe, tirando dúvida por e-mail e WhatsApp. Michel, se eu tiver 10 dúvidas, vai mandar as 10 dúvidas, você vai receber a resposta das 10 dúvidas. Não existe ninguém no mercado, ninguém que faça isso. E eu vou ser bem sincero para vocês, e não prendam isso como arrogância. É simplesmente a realidade, e eu estudei muito para estar aqui, muito mesmo. Quem perdeu um pouco da minha história, na live de sexta-feira eu conto um pouco. Só existem 2 brasileiros certificados com diploma para poder dar conselho de investimento e fazerem consultoria de investimento na Europa. 2 brasileiros. Eu e um colega. Esse colega, ele trabalha num grande banco português, está lá no cargo dele, muito bom, trabalhando. E eu, depois de trabalhar de carteira assinada como analista também, em 2 empresas cotadas na Bolsa de Valores, eu abri minha consultoria de investimento lá na França, desde 2019. E o Renda Gringa desde 2023. Nesses últimos 6 anos, foram mais de 1.000 clientes. Eu já conversei com mais de 1.000 pessoas. A gente tem uma equipe na França, tem analista financeiro na França que me ajuda, tem nossa equipe no Brasil que me ajuda. Ou seja, além de investir pessoalmente desde 2011, desde 2017, todo o meu patrimônio está na Europa. Desde 2019, eu já ajudei milhares de pessoas a investirem. E não é porque, eu aprendi um método milagroso. Não, eu tenho um diploma de analista financeiro europeu certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. Eu invisto todo o meu patrimônio na Europa, nós temos clientes em mais de 17 países. Quando eu bato o olho no seu relatório e converso 10 minutos com você, eu já sei o seu perfil financeiro, já sei como te ajudar
porque a experiência que eu ganhei nesses anos, justamente conversando com tanta gente e vivendo o mercado, é o que me faz ter esse conhecimento. Então, assim, se você quer economizar tempo e quer economizar dinheiro, clica aqui, ó, rendagringa.com/Europa. A gente dá garantia. Se você fizer consultoria comigo e falar assim, Michel, ainda não gostei, eu te devolvo cada centavo. Porque eu sei que é com a consultoria que eu vou fazer com você, você vai economizar, só que você vai economizar de imposto, de fazer a declaração fiscal correta, de começar a ter rentabilidade, dividendo na Europa. Assim, você vai ver que vai valer a pena e de longe todo o dinheiro que você investiu na consultoria. Tirando o fato que tem pessoas que vendem aí curso de investimento na Europa a 1.500 euros, 1.200 euros. Você consegue fazer a consultoria com a nossa equipe por um valor irrisório comparado a isso. Você consegue parcelar em 12 vezes com cartão europeu. Enfim, não vou ficar fazendo propaganda aqui, apesar de ter o direito, é meu canal e o tempo aqui, o vídeo é meu, mas poderia ficar falando mais. Mas eu já expliquei mais detalhes na sexta-feira, expliquei alguns detalhes agora. Eu quero deixar esse vídeo aqui como simplesmente o assunto principal, o que a gente discutiu aqui com Felipe e com a Janaína, o testemunho deles, essa beleza de pensar no futuro, planejar o futuro. Aproveitem as vagas do Renda Gringa, como a gente faz consultoria com cada cliente, as vagas são limitadas, eu não consigo conversar com 1 milhão de pessoas, afinal eu converso 1 hora com cada pessoa, a gente tem que fazer o relatório financeiro de cada um, as vagas são limitadas, as vagas encerrando agora, só daqui 2 meses, e o preço vai aumentar da próxima vez, já falei isso, não é marketing, não é para, compre agora, não, vai aumentar, porque simplesmente a gente precisa aumentar a equipe para continuar melhorando a qualidade e sempre performando como a melhor consultoria de investimento para brasileiros na Europa. Então, aproveite. Já está com desconto e ainda você vai poder comprar antes do aumento do preço. Então, assim, o momento é agora. Clique aí no rendagringa.com/Europa. Você tem risco nenhum, você tem garantia, tem os colegas falando aí no chat, as mensagens, você pode procurar meu nome na internet aí, ó, Michael Ravaneda, vai procurar que todo o percurso que eu contei aqui para vocês é o verdadeiro. E é óbvio, a gente trabalha com dinheiro, trabalha com finanças, é uma responsabilidade muito grande dar conselho para as pessoas. E eu levo muito a sério a transparência e a honestidade. É o único caminho que leva uma analista, uma empresa financeira, no longo prazo, ficar no mercado, né? A gente se mantém no mercado porque a gente trata com seriedade o que é sério, que é o patrimônio, que é a renda, que são os conselhos de finanças que todo mundo segue para justamente chegar nos seus objetivos. Tá bom? Fechado, pessoal? Ótima noite para vocês. Clica aqui no link do lado. Eu espero vocês dentro da consultoria do Renda Gringa. Você se cadastrando, a gente já vai entrar em contato e a gente marca a nossa consultoria muito em breve. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao Felipe e a Janaína que participaram. Foi uma live muito legal. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Renda Gringa. Um grande abraço.